Você já ouviu aquela frase? Santo de casa não faz milagre? Você sabe o porquê dessa frase? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Quantas vezes nós já ouvimos esta frase, santo de casa não faz milagre? E quantas vezes nós sentimos na pele isso? Quando a gente, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho ou no nosso círculo de amizade, a gente não é reconhecido, a gente não é valorizado. A gente muitas vezes tem muito mais crédito em outros lugares que a gente não é tão conhecido do que no lugar onde a gente é mais conhecido, na nossa terra natal, no lugar onde a gente foi criado. E muitas vezes a gente fica com aquele sentimento de rejeição que nos faz sofrer. Saiba que se isso já aconteceu com você, acontece com muitas pessoas e aconteceu também com Jesus quando ele realizava a sua missão. Por um acaso, a pessoa que você abraça hoje é a mesma que você abraçou há 10 anos atrás? Porque muitas vezes a gente não considera o quanto a pessoa cresceu, o quanto a pessoa evoluiu. Porque o crescimento, o amadurecimento é algo solitário e muitas vezes as pessoas não veem isso. E a gente muitas vezes se sente rejeitado para as pessoas que muitas vezes estão mais próximas e as pessoas que nós mais amamos. Porque na vida da gente a gente passa por muitas dificuldades e muitas provações que nem sequer as pessoas mais próximas ficam sabendo. Isso faz com que a gente cresça, que a gente amadureça. Só que é um processo solitário e que muitas vezes não é percebido. Por isso a gente precisa ser compreensivo também com outras pessoas para que a gente valorize o quanto elas cresceram, o quanto elas amadureceram. E a gente não fique julgando e criticando por aquela pessoa que a gente conheceu lá atrás e que hoje pode ter se transformado numa pessoa muito melhor. Jesus Cristo também foi um profeta não aceito na sua terra. Em Lucas 4, ele mesmo diz: nenhum profeta é aceito em sua terra. Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito Santo e em toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todas as pessoas o elogiavam. E ele foi para Nazaré, que é onde ele foi criado. Ele foi para Nazaré no dia de sábado, numa sinagoga, como de costume, e ele levantou para ler a palavra. E ele leu a palavra de Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois que ele leu esta palavra, ele fechou o livro, ele devolveu para a pessoa que estava ajudando, ao assistente, e assentou-se. Na sinagoga, todos ficaram com os olhos fixos nele. E ele falou: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras que eles haviam acabado de ouvir. E eles também sabiam da fama, de tudo que Jesus havia feito em Cafarnaum. E Jesus continuou dizendo: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. E ele falou também de outros profetas que eles não fizeram aquele sucesso, que eles não foram aceitos na sua terra, onde eles nasceram, onde eles foram criados. Mas sim, em terras distantes, eles conseguiam realizar o seu trabalho e eram reconhecidos por isso. Depois que ele falou isso lá na sinagoga, as pessoas se levantaram e acabaram expulsando Jesus da cidade, levaram ele até o topo de uma colina,
na qual fora construída a cidade e queriam atirar o precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e se retirou. E então ele desceu novamente para Cafarnaum, cidade da Galileia, e ele começou a pregar e ensinar. E todas as pessoas ficaram maravilhadas com a autoridade com que ele falava, com a autoridade com que ele expulsava demônios e curava as pessoas. E a fama dele se espalhava por toda a sua circunvizinhança. No entanto, no lugar onde ele nasceu, na cidade de Nazaré, quando ele foi pregar, ele foi expulso. As pessoas diziam: ah, mas esse não é o filho de José? Ou seja, eles não acreditavam que alguém que havia sido criado como eles, que brincava com eles quando era criança, estava ali hoje com toda aquela autoridade, pregando a palavra de Deus e se apresentando como filho de Deus, como profeta enviado por Deus. Então, se isso aconteceu com Jesus, por que não pode acontecer com a gente? Quantas vezes a gente se sente julgado, menosprezado, nos lugares onde a gente cresceu, nos lugares onde as pessoas mais nos conheceram, mais conviveram com a gente. E não importa o que a gente faça, o julgamento vem do outro e a gente não tem o que fazer com relação ao julgamento de outra pessoa. A gente pode até mostrar que a gente mudou, que a gente cresceu, que a gente evoluiu, mas a gente não pode controlar o que vai na cabeça e no coração de outra pessoa. Porque se nem Jesus se livrou do julgamento, se nem Jesus conseguiu agradar a todos, quem somos nós para sermos orgulhosos, egocêntricos e queremos ser aplaudidos por todo mundo? Algumas pessoas vão nos observar e vão nos admirar. Outras poderão até nos criticar, mas daí com o tempo até elas vão parar para nos ouvir. Porque no primeiro momento é o julgamento delas. Elas vão julgar com base naquela pessoa que a gente conheceu lá atrás, que brincava com elas, e muitas vezes a gente não vai ter o crédito que a gente tanto desejava ter. Se isso aconteceu com Jesus, imagine com a gente. Se Jesus foi criticado, apesar de todas as provas que ele deu nos lugares onde passou, das curas, das palavras, de ele estar expulsando demônios, se ele mesmo assim, com todas aquelas provas, ele não foi aceito na sua terra para cumprir a sua obra, o seu chamado, ele teve que sair para outras cidades para realizar aquilo que ele queria realizar também na terra dele, quem somos nós para querermos ser aplaudidos o tempo todo, para a gente querer agradar a todo mundo? Para nos ajudar a gente a lidar com isso, com essa dificuldade, e a gente ter coragem de seguir o nosso chamado e fazer aquilo que a gente veio para fazer neste mundo, aquilo que Deus planejou para nós, a gente pode fazer a seguinte oração: Deus, muito obrigada por me ensinar com essa palavra, por me disciplinar. Muito obrigada por entender que até Jesus teve dificuldades, que até Jesus não foi bem aceito em sua terra. Quem sou eu então para querer ser aplaudido? Por isso eu te peço, Senhor, para que me dê coragem, para que eu cumpra o meu chamado, cumpra a minha missão nos lugares onde as pessoas estarão dispostas para me ouvir. Assim como Jesus, o que ele não conseguiu fazer na sua terra, ele saiu em outros lugares. Dai-me coragem, Senhor, para cumprir a minha missão, independente se algumas portas forem fechadas. Eu sei que abrirá outras janelas, outras portas para mim. Desde já, eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Até amanhã.